Salve, salve, meus amigos, meus irmãos, Max Freitas, tudo bem? Pessoal, esse é o primeiro vídeo que eu vou tratar mais diretamente sobre a questão do Conselho Tutelar em Miguel Pereira. É o primeiro e eu espero que sejam alguns outros, se Papai do Céu permitir. Já fiz alguns, não diretamente para o Conselho Tutelar, não para a campanha do Conselho Tutelar, mas já fiz alguns falando sobre a questão da cultura. Por exemplo, o acesso das nossas crianças e adolescentes aos museus, porque é um dos direitos que a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente garantem à nossa molecada. Mas antes de mais nada, antes de entrar nos assuntos mais complexos, mais gerais e locais, eu queria tirar qualquer dúvida que possa haver sobre essa questão, né, da minha campanha, do lançamento da minha candidatura, que eu acho que é fundamental, para que todos entendam, compreendam como eu penso, como eu raciocino e deixar isso tudo bem às claras. Bom, primeiro tem uma questão pessoal, tá? Me agrada muito essa eleição do Conselho, porque eu não vou poder ser acusado de querer uma boquinha na prefeitura, né? Até porque o Conselho Tutelar não tem um salário tão alto, né? Hoje o meu salário é maior do que o do Conselho Tutelar. Eu lamento que o salário do Conselho seja tão baixo pela responsabilidade que eles têm. E lamento muito, então se alguém fosse falar alguma coisa, eu não sou de levar desaforo para casa, não tenho sangue de barata e eu responderia à altura. Então, por isso aí só a realidade já fala por si, né? Eu não preciso deixar, né, nenhuma margem para dúvidas com relação a isso. Não é querendo boquinha nenhuma, não preciso disso. Também não tenho o poder de pedir nomeação de ninguém para cargo, emprego na prefeitura. Mas é uma eleição que foi um cargo, né, uma responsabilidade que foi me conquistando aos poucos. Mais para frente eu vou dizer como é que foi uma parte do contexto. Bom, mas em segundo plano tem a questão da política, que me incomoda bastante. Na última eleição para o Conselho Tutelar, nós tivemos pessoas muito boas se candidatando e que não conseguiram êxito, tá? Não querendo desmerecer os que foram eleitos, mas eu confesso que eu tive uma grande decepção com o resultado da última eleição, principalmente no nome de uma pessoa que eu sempre vi trabalhando muito bem na prefeitura, nos órgãos públicos, no hospital, uma pessoa extremamente capacitada, uma pessoa que se dedicou muito ao bom andamento do trabalho, né? Torci muito por ela, mas infelizmente não foi, né? Não teve a votação necessária, o que eu lamentei muito, e lamentei mais ainda pela cidade. E infelizmente a gente vê, né, algumas pessoas políticas, o que não quer dizer que são políticos, mas algumas pessoas da política, indicando nomes para um cargo que é de extrema importância. Eu tenho certeza que 90% da população não tem a menor noção do papel que é o Conselho Tutelar. Eu pretendo com esses vídeos expor bastante esse papel. No início, algumas pessoas sempre me falaram que o Conselho Tutelar era o primeiro passo para uma candidatura a vereador. Eu sempre tive uma visão que hoje eu reconheço que era preconceituosa com relação a essa visão, né? Eu achava que era assim e eu torcia um pouco o nariz para isso. E hoje eu mudei de ideia, eu mudei de visão, porque se a pessoa passa para o Conselho Tutelar, né, na prova que teve, depois vence uma eleição, faz um bom trabalho e conquista uma vaga de vereador, é mérito dela. É mérito dela. E eu já deixo bem claro que hoje, se eu tivesse que decidir hoje se eu venho ou não candidato a vereador no futuro, a resposta é não. Já deixo bem claro que não.
Tá? Antes que me acusem disso também. Eu não quero saber quem é que está lá, eu quero só o trabalho feito. Se fizerem um trabalho, ótimo, não há necessidade de mudar nada. O problema é que não estão fazendo o trabalho, né, nem 30% do que pode ser feito. E eu pretendo debater muito isso, tá? Principalmente nessa campanha. Tá? Mas não é um foco debater o trabalho do vereador, não é esse. Também não quero criticar o trabalho do Conselho Tutelar. Eu quero propor uma mudança no perfil dos conselheiros tutelares. Eu acho que nós não podemos mais ter um conselho tutelar visto como um emprego público, né? Um emprego, enfim, na prefeitura ou algo do tipo. Não sei como é que cada um enxerga. Eu só acho que a visão precisa mudar. A visão precisa mudar. O perfil precisa mudar. Eu não acredito que a gente possa manter por muito tempo um conselho tutelar que seja passivo diante dos problemas. Eu não acredito que a gente possa se dar ao luxo de ter um conselho tutelar que fique esperando o problema chegar até si. Eu acho que não deveria ser assim. Eu acho que não é a diretora da escola não tem que ligar para o conselheiro tutelar para avisar que o aluno tal está faltando ou está matando aula na praça. Eu acho que o conselho tem que ir atrás do problema. É a minha visão, é o meu perfil. Cada um tem o seu perfil e devem ser respeitados. Mas a minha visão é essa. Bom, gente, eu volto agora à questão pessoal, tá? Até porque eu não gosto muito de ficar falando dos outros, tá? Porque fica parecendo que eu estou falando mal. Não, não é. É apenas um estilo que é diferente do meu. O estilo deles, o perfil deles é diferente do meu. E cada um tem o seu estilo próprio, tá? Isso não é nenhum erro, não é nenhum pecado, não é nenhum crime. Mas eu quero agora falar como é que começou tudo isso, tá? Bom, gente, eu estou terminando minha faculdade de Direito agora, tá? E eu tive acesso, nos últimos períodos, a muitas leis, muitas matérias ligadas aos direitos das crianças e dos adolescentes. E no último período passado, eu tive uma muito específica sobre isso, né? O papel da criança, do adolescente, do idoso na Constituição. Foi até uma professora que também, além de professora universitária, né, ela é promotora de justiça, né? Não posso citar o nome dela, mas é uma pessoa extremamente capacitada e ela atua na área, né, da criança e do adolescente. Então ela passou uma riqueza de detalhes muito grande, ela passou também uma ideia geral de vários outros conselhos tutelares e eu fiz a comparação. Né? Eu fiz a comparação e não é isso que a gente vê. Não é isso que a gente vê. Está muito aquém. Tá? Se comparado principalmente aos estados do sul do país. Muito aquém. Muito. Anos-luz. Anos-luz. Tá? Acredito que não seja nem má vontade dos conselheiros, e eu não estou falando da atual, né, dos atuais conselheiros, não. É histórico isso, tá? Eu não acho nem que seja culpa deles. Eu acho que foi culpa de uma falta de uma oxigenação, uma ausência de mudança, uma ausência de renovação nos quadros do Conselho Tutelar. A minha interpretação é justamente, voltando, uma ocupação dos espaços do Conselho Tutelar para que não surgissem novos vereadores na cidade. O que para mim é muito pior do que a visão de que o conselheiro tutelar é o primeiro passo para uma candidatura a vereador. Eu acho, volto a repetir, se o conselheiro tutelar, seja quem for, fizer um bom trabalho e conseguir, né, o reconhecimento da população, nada impede que ele seja. O que não pode é um político querer ocupar o espaço com parente, com primo, com filho, com enteado, para impedir que novos vereadores surjam na cidade. Então, assim, eu estou torcendo não só por mim, temos muitos nomes, muitos bons nomes concorrendo a essa eleição. Temos o Lucas, de Fragoso, garoto com coração de ouro, né? Nós temos o Vinícius também, né, que não tem ligação com políticos. Então, esse perfil que eu acho que nós precisamos ter para o Conselho Tutelar. É um perfil que não seja político.
né, de uma politicagem barata, como sempre acontece em vários municípios do Brasil. Então, gente, eu queria que vocês analisassem um pouco isso, tá? Eu deixo bem claro que políticos e vereadores não podem pedir voto. Então, se algum vereador, algum secretário, algum político vier a te pedir voto, printa o pedido, grava e denuncia. Porque se ele está fazendo isso aí, ele tá descumprindo uma regra. Ele está desrespeitando a lei. E quem começa do jeito errado não vai se consertar no meio do caminho. Pelo contrário. Se já está começando errado, vai errar mais ainda no meio do caminho. Quem vai pagar o pato é o seu filho. Tá? É a sua filha. Quem vai sofrer as consequências são as nossas crianças. Então, por eles, não é por mim não. Pelo seu filho. Pelas suas crianças. Se receber algum pedido de vereador ou de secretário, caso isso aconteça, não estou dizendo que aconteceu, tá? Mas caso isso aconteça, grava e denuncia. Se você não quiser denunciar, manda para mim que eu denuncio. Não tem problema nenhum, tá? Então já deixo bem claro isso. Se alguém prometer alguma facilidade também, denuncie. Manda para mim, printa e manda para mim. Jamais vou dizer que você foi a fonte. Eu respeito muito as fontes, muito, porque a gente já tira o possível candidato, né? Que se isso vier a acontecer, a gente já luta para tirar ele do páreo, entendeu? Ou vão jogar limpo ou não vão passar. Ou vão jogar limpo dentro das regras, dentro da lei, ou não vão passar. Não vão passar. Se depender de mim, eu vou denunciar. Se oferecer qualquer vantagem, pode mandar para mim que a gente vai colocar para frente. Eu não vou. Eu respeito muito as minhas fontes. Muito, muito. Não importa se for o presidente da República. Pode mandar para mim que a gente vai ver isso aí. Eu vou entregar na mão, vou fazer a denúncia nos meios corretos e vou botar para frente. Então, se algum candidato se aproveitar de alguém que tenha a máquina na mão, pode ter certeza. Se chegar até mim, eu vou botar para frente, tá? Então, gente, voltando agora à questão pessoal. A minha mãe se separou, se divorciou do meu pai, eu era muito pequeno. Minha mãe era professora. E minha mãe foi uma das primeiras professoras a se especializar em educação especial. Naquela época era uma coisa extremamente de outro mundo. Eu estou falando de 20 e poucos, 30 anos atrás. 20 e poucos anos atrás, 30 anos atrás, mais ou menos. E era muito difícil você se especializar numa disciplina como essa, num assunto como esse. E como muita mãe, né, que se separa, se divorcia do marido, como muitas mães, ela tinha que me levar para trabalhar junto com ela. E ainda bem que ela era professora, porque ela podia fazer isso. Eu podia ir com ela. Né? E muita professora faz isso. Muita professora faz isso. Porque nós não temos uma escola pública em tempo integral decente, que atenda a todo mundo. Isso também é uma coisa que o Conselho Tutelar pode e deve correr atrás. Então eu via, eu sentia, eu cresci nesse ambiente de educação especial. E eu não tenho a menor pretensão de saber tudo sobre tudo. Eu não sou gênio, eu não tenho pretensão de ser um sábio. Para mim, a única pessoa que sabia tudo, de todos os assuntos, andou sobre as águas. E eu não tenho a menor pretensão de chegar perto do que ele era. Eu tento, me esforço, mas eu sei que é infinitamente maior. Mas eu tento saber um pouquinho de cada coisa. Eu pergunto, eu quero saber, não da propaganda da prefeitura, ou da propaganda da secretaria, ou do governo do estado, ou do governo federal. Eu não quero saber da propaganda. Eu quero saber lá, na linha de frente. Eu quero saber da prefeitura, da professora, o que está acontecendo. Eu quero conversar com a mãe de aluno, para saber o que está acontecendo, como é que estão as coisas. Eu quero saber de cada um. Eu não fecho as portas para ninguém, eu converso com todo mundo.
Converso com todo mundo. Desde que seja uma pessoa com um mínimo de bondade no coração, eu converso. Eu só não converso com quem é canalha. Eu só não converso com quem é pilantra, com quem é 171. Isso eu não converso mesmo. Mas para mim, não importa a religião da pessoa, a idade, o gênero, a ideologia, não importa. Eu quero conversar com ela. Eu quero saber qual é a visão dela de mundo. E eu converso com muito professor. Muitas professoras. Mas muitas. Eu tenho vários grupos de professores. Mas eu não posso ficar restrito às professoras. Eu tenho que conversar com todos que estão envolvidos nisso. Professoras, pessoal do apoio, pessoal técnico, pessoal das secretarias, guardas municipais. Eu converso com todos. Se gosta de mim ou não, é um direito dele, mas eu vou respeitá-lo. Enquanto ele estiver me respeitando, vai ser respeitado também, não importa quem seja. Não importa se está ou não no governo, se é de esquerda, direita, de cima para baixo, não importa. Ele tem uma visão de mundo que eu não tenho. Eu quero saber como é que é a visão de mundo dele. Isso vai me engrandecer, vai me deixar com um pouco mais de experiência e um pouco mais de conhecimento. Então eu converso com todos. E eu vou estimulando para saber mais detalhes sobre cada coisa. Então, o que acontece? Inicialmente, a minha preocupação era saber como é que estava a infraestrutura das escolas. Conversei com professores, com mães e pais de alunos, muito mais as mães do que os pais. Desculpa. E tive uma visão, tá? Como é que eu raciocino? Como é que eu faço o cálculo? Eu converso com 5 mães, tá? Se as 5 mães me contam a mesma história, a mesma situação, eu tenho isso como verdade. Não tem condições de dizer que, não, as 5 estão mentindo. Não tem condições. Então, é mais ou menos esse parâmetro que eu adoto, tá? E muitas coisas são recorrentes. Depois de saber como é que estava a infraestrutura da escola, eu estou falando de parede, de banheiro limpo, de ter comida ou não, ter merendeira ou não, como é que está a comida, como é que está, enfim, as instalações da escola. Depois eu fui para a parte do capital humano, né? A presença ou ausência de profissionais. Algumas coisas melhoraram, algumas coisas eu tenho tido notícias de que melhoraram e outras não. Ainda falta muita estrada pela frente para que a gente chegue no ideal. A gente vai ter que batalhar muito para chegar ao ideal, tá? Feito esse apanhado geral, eu comecei a perguntar muito sobre a questão da educação especial, que é uma coisa que eu tenho uma paixão. É um assunto que eu tenho uma paixão. E é uma coisa uma situação que não deveria me preocupar tanto, uma vez que a cidade elegeu um vereador com essa bandeira. Então, assim, não deveria ser uma preocupação só minha. Ninguém fala sobre isso. Eu estou extremamente feliz com a gestão. Eu estou extremamente feliz com a prefeitura, com essa construção do espaço, né? O Te Acolhe, próximo ao lago, está muito lindo, estou muito feliz, parabéns à gestão, não tenho nenhum problema em parabenizar, é um salto imenso. O que eu me pergunto é se vai dar vazão, tá? Eu me pergunto por isso. Mas essa questão nós vamos falar mais lá para frente, talvez até em outro vídeo, para não ficar, se me deixar eu falar aqui horas sobre esse assunto, porque eu amo esse assunto. Tenho paixão por isso. Mas conversamos com várias pessoas, mães de crianças com necessidades especiais. E assim, há algumas deficiências, há algumas limitações, principalmente na questão
de profissionais. Isso é papel do Conselho Tutelar. Fiscalizar, vigiar. E eu vou explicar no finalzinho desse vídeo como é que funciona, tá? A atuação do Conselho Tutelar, até porque me perguntaram. E, bom, e a coisa vai piorando. A coisa vai piorando, cara. A coisa vai piorando porque converso com um, converso com o outro, converso com um, converso com o outro. E problemas piores vão surgindo. Bom, eu conversei com alguns profissionais porque eu estava preocupado com relação à questão de drogas nas escolas. Isso é uma coisa que sempre me preocupou. Porque se você permite que entre, cara, é complicado. Mas, ao meu ver, nós temos um programa que é o ProERD, que funciona bem, precisa ser incentivado, precisa ter uma estrutura melhor, uma estrutura maior. Por quê? Porque a gente vai evitar um problema muito maior daqui a 5 ou 10 anos. Negar 1, 2 ou 3 policiais a mais para fazer o ProERD vai exigir daqui a 5 ou 10 anos 40, 50, 100 policiais. Então eu acho que deveríamos sim dar um apoio maior ao ProERD. Mas não só, nós precisamos também trazer a questão do combate às drogas para o campo civil, não apenas deixar na mão da Polícia Militar. Eu acho que os professores poderiam sim, precisam sim, debater a questão de drogas nas escolas, precisam sim ter uma formação de como lidar com isso, como abordar isso. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa que se faz da noite para o dia, é um trabalho que se demanda muito tempo para você formar os professores. E a gente precisa bater nisso, a gente precisa pedir isso. Não pretendo fazer enfrentamento com o governo com relação a nenhuma dessas propostas. Eu pretendo perturbar. Eu pretendo ir de gabinete em gabinete, perturbar, pedir. Isso como cidadão. Como cidadão. Como conselheiro tutelar, eu pretendo fazer 120% da minha obrigação. 120% da minha obrigação. E por que eu não faço hoje, né, gente? A pergunta natural que vocês iriam se fazer depois desse vídeo. Por que o Max Freitas não faz hoje, pô? Por que o Max Freitas não faz hoje? Pelo seguinte, gente, como é que funciona o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar tem uma carga horária de 40 horas semanais, tá? Eles trabalham em revezamento 2 dias na semana, mais os plantões dos finais de semana, para que fique completo, né, a carga horária de 40 horas semanais. Então eu trabalho 2 dias na semana, fora os finais de semana, e eu tenho 3 dias na semana para fazer o meu papel de cidadão. O meu papel, que é o que eu chamo de um papel diplomático, de procurar gabinete, de olhar, de conversar. Nós temos uma das poucas coisas boas na política de Miguel Pereira, que ainda existe, coisa boa, é você conseguir resolver questões na conversa, no diálogo. Eu respeito muito o pessoal da saúde, né, principalmente o diretor do hospital, Eduardo Alha. Eu respeito muito o vice-prefeito Pedro Paulo, porque os dois sempre tiveram um canal de diálogo aberto com todo mundo, Os dois sempre foram muito sinceros. Max, dá para fazer. Max, não dá para fazer. Max, vai ser feito na quinta-feira. Então eu tenho que respeitar e tenho que reconhecer isso, tá? Deixo aqui meu reconhecimento, meu agradecimento aos dois, tá? Por esse perfil de homem público que os dois sempre demonstraram ter. Então fica aqui meu reconhecimento. E eu pretendo fazer isso nesses outros 3 dias. Conversar, dialogar, pô. Não dá para o conselheiro tutelar ficar em casa nos 3 dias de folga, pô. Fazendo exatamente nada, absolutamente nada, não dá, pô. Não dá. A cidade não aguenta, o Estado não aguenta e o país não aguenta. Então você precisa sempre inovar, você precisa sempre se perguntar como conselheiro tutelar o que dá para fazer de melhor. O que dá para melhorar? O que é que dá para melhorar?
E tem muita coisa para melhorar, cara. Tem muita coisa errada. E não é só do governo, não. Não é só do Conselho Tutelar, não. É o contexto inteiro. Tem muita coisa errada. Muita coisa errada. E para não acharem que eu estou falando mal de conselheiro, não estou fazendo isso, não estou falando mal de ninguém. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma certa preocupação com a questão desse novo espaço de acolhe. Tá lindo, cara. Pô, tô muito feliz de coração, Mas eu tenho preocupação com o espaço que não sei se vai comportar. Eu não sei se vai comportar tanto. Sabe por quê, gente? Tem um amigo meu que trabalha comigo. Eu sou técnico em saúde pública do Ministério da Saúde, tá? Eu deveria ter passado aí a minha experiência profissional antes do vídeo, mas acabou que eu não uso o roteiro, então eu vou falando com o coração. Ele tem 37 anos, né, a minha idade. Ele teve um filho, que é mais ou menos a idade do meu, e logo depois ele teve um outro filho, um menorzinho, né, óbvio, e ele descobriu que esse filho é autista, com um grau bem elevado de autismo. E aí ele foi e estudou, né, pesquisou sobre o autismo do filho. E ele, aos 37 anos de idade, ele descobriu que é autista. Ele viveu, sempre teve uma vida normal. Ele descobriu que ele tem um grau de autismo leve, baixo, mas ele descobriu aos 37 anos, cara. Aos 37 anos. Então a minha preocupação é a seguinte: quantas crianças não estão com problema de vista? Quantas crianças não estão com problema de audição? Quantas crianças não possuem um grau de autismo que a gente não consegue perceber? Quantas crianças não têm TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Quantas crianças não estão nessa situação? E o pai, a mãe, às vezes até a professora, talvez, não julgam essa criança como preguiçosa. Quantas vezes a mãe não pensa que o filho é burro ou o filho é preguiçoso? Não é, cara. Não é. Criança é tudo igual. É a gente que não está sabendo nos adaptar a eles. A gente não precisa se adaptar ao adulto, mas a criança a gente precisa. As necessidades da criança, porque senão não vai, cara. Não vai. É todo esse contexto. Todo esse contexto. Tem criança que perde, por exemplo, mãe, que perde avô, né? Que perde parente, e não há o costume de você cuidar da saúde psicológica dessa criança. Não há. E aí as pessoas podem achar, não, isso não é papel do Conselho Tutelar. É de quem, amigo? É do Correio? É da Iguá? É de quem? Alguém tem que responder por isso no Estado. O Estado com E maiúsculo, no governo, digamos assim. Alguém tem que responder por isso. Alguém tem que pensar nisso. Quantas crianças não estão tendo problemas psicológicos e os pais não percebem, as professoras não percebem, e lá na frente vai ter um problema muito maior para tratar. Gente, e a gota d'água para eu decidir me lançar foi quando eu conversei com algumas pessoas, né, e o assunto chegou. Eu tento pescar o máximo de assuntos possíveis. E doeu na minha alma, no meu peito, saber que existem casos dentro da cidade de abuso sexual de criança e adolescente, e não há grande... a gente não vê política pública de combate a isso. A gente não vê esforço de combate a isso. Então, assim, doeu. Sabe por quê? Porque isso, a maioria das crianças não conta. A maioria não conta. E aí a criança cresce com uma pancada de problema psicológico. E aí a gente acha que foi a televisão, pô. A criança sofre um abuso desse, e aí depois o pai e a mãe vão pensar,
Ah, é culpa do PT. Ah, é culpa da televisão. Não, pô. Não. Aí a criança tem uma série de dificuldades de relacionamento, tanto com amigo, como com homens, depois. E aí ninguém sabe. Porque lá atrás não foi feito um trabalho de descoberta disso, de combate a isso. E ninguém fala, cara. E ninguém fala. Ninguém fala. Ninguém explica para a mãe e para o pai que a maioria desses abusos, que são pelo menos os descobertos, são praticados por pessoas próximas. Por pessoas próximas. Aí a gente vê um monte de mãe, né, e pai. Tem que viver sim, mas com responsabilidade, tá, gente? Mas a gente vê um monte de mãe tirando foto lá na rua coberta, né? Ai, Vale Night! Ficou na casa da vizinha. Aí tira foto, né, tal, e aí deixa o filho lá, no meio da rua. Deixa a filha com... Ah, é conhecida, é amiga. A mãe está ostentando, né, o pai está ostentando, né, família é meu maior tesouro. E muitas das vezes a filha está com... ou o filho estão correndo risco, pô. E ninguém fala. Ninguém fala sobre isso. Ninguém explica isso. Isso é o tipo de coisa que tem que ser batido na tecla sempre. É igual as campanhas de combate à dengue. Então, é tipo isso. Para sempre estar relembrando, para a gente ver se a gente acaba com essa miséria, essa desgraça que acontece nesse país de criança ser abusada, cara. E aí você vem... Aí você vem... Esse é o trabalho. Esse é o trabalho. Essa é a bomba que o Conselho Tutelar ajuda a desarmar. E aí você vem me falar o quê? Não, eu vou votar no fulano, porque fulano é muito meu amigo. Pô. Fulano é da minha igreja. Fulano... Não, o Zezinho me pediu o voto para fulano. Pois é disso que a gente está falando, cara. É disso que a gente está falando. São de todos esses riscos que a gente está falando. E mais outros. E mais outros. Tudo que faltar para o seu filho, para a sua filha serem cidadãos, tudo que for de direito do seu filho, da sua filha, o Conselho Tutelar tem que meter o bedelho. Tem que meter o bedelho. Eu abri uma janela no Instagram, eu vou recebendo perguntas. Eu vou responder 2 hoje. Né? As 2 primeiras, as outras vão esperar um pouquinho. Primeiro foi o seguinte: qual foi o maior incentivo para a sua candidatura? Foi um amigo que mandou essa pergunta. Mas todas as perguntas até agora foram de pessoas que eu prezo muito. O maior incentivo foi isso. Foi todo esse contexto que eu passei. Foi eu ter visto a minha mãe, né, aprendendo a lidar com educação especial e desembocando até nessa questão do assédio sexual, dos abusos sexuais e do risco de drogas que a gente está passando na cidade. Tudo isso. Eu não me dou ao luxo de ficar parado em casa mais. Eu fui para a rua em 2013 reclamar, né, de 20 centavos de aumento da passagem e deu todo esse vendaval que aconteceu nesse país nos últimos 10 anos. Mas hoje eu acho que a gente não pode mais ficar só no protesto. A gente tem que agir. A gente tem que tomar as rédeas da situação. A gente precisa participar sim. A gente precisa sim falar dos problemas para que a gente possa resolvê-los. Um dos motivos de eu hoje falar não para uma possível candidatura a vereador é justamente isso. A política no Brasil ela só se resume a sonhos. A gente só quer ouvir coisa boa, coisa bonita. O Brasil está desabando, o país está desabando, a juventude está tendo problema com gravidez na adolescência, com droga na adolescência, com estupro, com violência sexual, com... Enfim, a gente está vendo uma geração destruída fisicamente, moralmente, sexualmente, e a gente está querendo ouvir dos nossos políticos só coisa boa e bonita. Eu não consigo isso. Eu não consigo isso. Para mim, a política não é vender sonhos, é resolver problemas.
Quem não quer resolver problema não pode entrar na política, não pode debater política. Quem não quer ouvir crítica não pode entrar na política. Quem não quer ouvir discordância não pode entrar na política, não pode debater política. Eu não estou falando nem só de se candidatar, não. E hoje nós não temos uma maturidade para a gente sentar e discutir sobre esses assuntos. A gente não tem condições. Porque se você é do lado A, o lado B já não te ouve. E o lado B não percebe que os problemas que você está falando também afetam o lado B. Então hoje, nessa atual situação, nessa atual circunstância, enquanto não houver uma maturidade política da população para que a gente possa resolver os nossos problemas, é zero a chance. É zero. Posso até um dia, talvez, quem sabe, mas hoje é zero. Hoje é zero. Eu posso dar um exemplo também. Tá? Mais de um ano mais ou menos atrás, eu recebi um áudio de um morador de uma outra cidade, uma cidade bem distante, onde ele estava com muita raiva de um vereador. Esse morador de outra cidade, ele tem um filho que é universitário, e esse filho universitário, né, precisava de uma ajuda financeira para transportar, né, para o transporte até a universidade, transporte público. Esse morador de outra cidade procurou um vereador pedindo essa ajuda, né? Ele tem uma situação financeira razoável, ele pode muito bem arcar com o custo desse transporte. O vereador prometeu. O vereador ganhou a eleição com o voto dessa família. Chegou na hora, não cumpriu. E esse pai fez esse áudio revoltado com esse vereador. Revoltado. Eu não lembro se prometeu dar porrada, eu não sei, não lembro, já tem mais de um ano. Primeiramente, eu fiquei assim que eu ouvi o áudio, eu fiquei com pena. Mas aí depois eu ouvi pela segunda, pela terceira vez, e o meu lado humano deu uma gargalhada bem alta e falou: bem feito. Bem feito. Eu lamento até hoje pelo garoto, pelo universitário, que provavelmente está sem transporte, mas bem feito para esse pai. Porque esse pai, não que o filho merecesse passar por isso, não, mas porque esse pai só foi atrás do transporte universitário para o filho dele. Deve ser o rei da Espanha, pô. Deve ser o rei da Espanha. Deve ser, sei lá, o príncipe do Grão-Pará, ou algo do tipo, alguma pessoa muito importante para ter o direito ao transporte que os outros não têm. Eu disse bem feito, não é de maldade não, para ver se esse pai acorda e percebe que o papel dele deveria ter sido lutar para que todos os universitários da cidade tivessem, e não só o filhinho dele, o futuro rei da Inglaterra, talvez, ou talvez o rei da Suécia, né? Por que ele não procurou para todos os universitários? Não, ele procurou só para o filho dele. Como diz uma pessoa que é, né, extremamente inconveniente, tomou, bem feito, pô. Quis ser malandro em cima de quem tem doutorado em malandragem, que são políticos. Bem feito, pô. Da próxima vez, haja como cidadão e peça para que a cidade tenha um transporte universitário, pô. Aí sim você vai ser respeitado pelo político. Enquanto você for, né, se comportar como se fosse uma putinha de político, você vai ser tratado assim, pô. Bem feito para você. Espero sinceramente que isso tenha servido como aprendizado e que você seja um cidadão melhor e que agora você peça um transporte público para que todos os universitários da cidade possam ter. Não só o seu filho querido e amado, tá? Então pensa um pouco mais no coletivo que você vai se dar bem. Vai por mim, tá? Fica bolado comigo não, fica puto não tô falando de maldade com você não. Na hora eu falei bem feito e continuo achando, mas vai por mim. Pensa desse jeito, tá? E você vai se dar bem. Todas as vezes que a gente lutou para que todo mundo tivesse um benefício, no final das contas a gente tem um benefício também. Então vai por mim. Quando a gente briga por uma cidade melhor para os outros, a gente acaba tendo uma cidade melhor. Entendeu? Só que não vai ser uma coisa pontual, é uma coisa em escala. Porque se você tivesse brigado por um transporte público, um transporte universitário para todo mundo, o seu neto iria ter um transporte universitário. Coisa que agora a gente não sabe se vai ter. Beleza? Gente, mais uma pergunta que me fizeram lá. Max, para que serve o conselho tutelar? Quero saber em todos os sentidos.
Minha amiga, brigadão pela pergunta, tá? A obrigação do Conselho Tutelar tem muita questão jurídica, com termos muito específicos, tá? E eu tento ao máximo fazer com que você entenda e todas as outras pessoas entendam. Então eu vou usar um exemplo. Eu trouxe aqui, desculpem até o jeito meio, né, tosco, talvez, né, de dar o exemplo, mas eu trouxe um disjuntor. Isso aqui é o disjuntor. Tá vendo esse botão aqui? Então, o Conselho Tutelar é esse botão. Quando dá algum problema, você aciona o Conselho Tutelar. A energia passa e todo o sistema na sua casa é ligado. Todo o sistema elétrico da sua casa é ligado. Você desliga, não passa luz. Você liga, esse é o Conselho Tutelar. É isso aqui. Então, quando faltar segurança, quando faltar lazer, esporte, educação, saúde para o seu filho, você precisa acionar o Conselho Tutelar. Porque é o Conselho Tutelar que vai saber se tem que procurar o promotor, a secretária de saúde ou de educação. É o Conselho Tutelar que vai trabalhar pelos direitos do seu filho. É por isso que ele é tão importante. É por isso, cara. É por isso. A gente não pode esperar dar a merda para que o Conselho Tutelar funcione. A gente não pode esperar o prédio desabar para a gente reformar. O mal está em cada esquina esperando só a situação ocorrer para que possa... Eu não estou falando de A ou B, C, não. São várias possibilidades. E é nisso que o Conselho Tutelar age. O Conselho Tutelar não vai atrás de traficante. O Conselho Tutelar não vira médico. O Conselheiro Tutelar não vira médico para atender o seu filho. O Conselho Tutelar vai atrás do promotor para que o promotor haja juridicamente. O Conselho Tutelar procura meios para resolver. Ele te aconselha, ele vai atrás de você para te aconselhar, mas ele não tem a arma da Polícia Militar, ele não tem a jurisdição, né, do Poder Judiciário, mas ele pode procurar por você e ele sabe aonde vai, aonde deve ir para garantir os direitos do seu filho. Quais os direitos? Cara, qualquer coisa que coloque ele em risco, qualquer situação em que a educação e a saúde dele estejam em risco, é um mundo de direitos que a nossa Constituição garante que não são respeitados. É por isso que eu peço tanta atenção nessa eleição do Conselho Tutelar. Tá bom, gente? Já me alonguei pra caramba. Se eu pudesse, eu falaria mais umas 3 horas aqui. Agradeço a vocês por quem me acompanhou até agora. Agradeço de coração, tá? Fiquem tranquilos porque não pretendo ter nenhum benefício financeiro. Isso aí nem teria como ter, tá? Mas eu posso prometer uma coisa a vocês. Eu vou fazer o possível para ser o melhor conselheiro tutelar que essa cidade já teve. Eu não pretendo ser escravo da cidade para o resto da minha vida, como certas pessoas são. Não pretendo. Eu vou chegar uma hora que eu vou seguir minha vida, passar em concursos fora do estado até, talvez, não sei. Quem vai dispor disso aí, né, é Deus. Mas eu quero deixar uma próxima geração com o mínimo de consciência para que a gente crie esse legado, deixe o legado com eles, que serão seus filhos e seus netos, e eles possam melhorar ainda mais. Principalmente a nossa vida nessa cidade. Eu tenho certeza que tudo será feito possível para que essa cidade fique um pouco melhor depois que eu terminar, se Deus permitir, vocês quiserem, depois que eu terminar o meu mandato no Conselho Tutelar, eu espero deixar essa cidade um pouquinho melhor. Eu não vou conseguir melhorar tudo. Gostaria, óbvio, mas tudo eu não vou conseguir. Mas se cada um deixar um tijolinho, se cada um for colocando um tijolinho, a gente constrói esse castelo. Eu não tenho a menor dúvida. Tá bom? Eu agradeço aos que me mandaram perguntas. Vou responder uma a uma. Fiquem tranquilos. Agradeço a todo mundo que está compartilhando, que está pedindo voto. Eu não tenho como
retribuir isso a não ser trabalhando. Eu não tenho como retribuir isso a não ser brigando para que haja uma política pública de combate às drogas, uma política pública de conscientização para se evitar gravidez na adolescência, mas principalmente eu quero muito, muito que seu filho esteja no museu nas horas vagas, que seu filho tenha lazer nas horas vagas, e a gente pode fazer. A gente deve brigar por essa cidade, porque os nossos filhos merecem e o nosso futuro precisa ser melhor do que o nosso presente. Nossos filhos precisam ser melhores do que a gente. Em tudo, eles precisam ter o acesso que nós não tivemos. Pessoal, de coração, muito obrigado quem aguentou me assistir até aqui e muito obrigado por cada um que está brigando por essa eleição junto comigo. Tá? Esse trabalho não é só meu, esse trabalho eu não estou sozinho, eu preciso de vocês agora, tá? Mas eu vou precisar também depois, eu vou precisar também de cada um de vocês me passando os problemas, porque eu sou um só e eu não vou conseguir, eu não sou onipresente, eu não tenho como estar, né, em Paz Leme e em Fragoso ao mesmo tempo, na mesma hora, no mesmo dia. Então eu preciso que vocês sejam meus olhos e meus ouvidos caso a gente vença essa eleição. Tá bom? Muito obrigado, conto com cada um de vocês na eleição e também depois da eleição, caso nós sejamos eleitos. Tá ok? Que Papai do Céu abençoe a cada um, Papai do Céu abençoe a família de cada um, a nossa cidade, principalmente a nossa molecada, que deixe sempre eles longe do mal e o mal longe deles. Tá ok, gente? Muito obrigado, um abraço, valeu!